Na aula de hoje quero falar a respeito de um fundamento bíblico que, por toda a sua repetição, recorrência, tem que ser agrupado, sistematizado, apresentado como doutrina. Não só no sentido de um conjunto de valores, mas de algo que Deus espera que a gente entenda e incorpore na prática. Isso diz respeito à integridade. Particularmente, quero dar como tema dessa aula, a expressão o valor da integridade. E quero começar lendo o Salmo 15, de 1 a 5, que diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade. Quero dar ênfase a essa frase logo de começo. É a primeira resposta. Aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade, aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. O verso 1 está perguntando quem vai habitar no tabernáculo do Senhor. A pergunta seguinte é: quem poderá morar no seu santo monte? Então ele vai falar do que vive com integridade. Então ele começa a detalhar traços da integridade. Evidentemente, nós também vemos que o verso 5 termina dizendo que essa pessoa ela vai viver de modo inabalável, nunca será abalável. Então não apenas tem acesso à presença de Deus, será guardado, abençoado pelo Senhor. Antes de mais nada, eu quero destacar o significado de integridade. É o estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, Fala de plenitude e fala de inteireza. Então, vamos olhar para isso como um caráter integral, completo. Não nos falta nada. Então, a partir dessa perspectiva, eu e você precisamos entender que, diferente de apenas fazer a coisa correta, integridade tem a ver com ser correto. Evidentemente, muito o que fazemos acaba expondo o que nós somos, mas essa distinção precisa ser vista. E segundo Crônicas, no capítulo 25, nos versos 1 e 2, nós lemos: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. Olha a diferença. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. Então, as suas atividades até poderiam sugerir que ele era um homem íntegro, mas lhe faltava algo. Então, eu quero que a gente possa considerar isso de cara ao introduzir o assunto, E, evidentemente, embora vá falar a respeito disso no final, quero dizer que esse acesso à presença de Deus não tem a ver com mérito. Então não é porque somos bons que entraremos no santuário, Nós não somos merecedores disso. Nós precisamos entender que a Escritura diz que nós temos que viver de um modo digno do Evangelho do qual nós fomos chamados. Então, nós precisamos entender que não fomos chamados porque somos dignos, mas nós precisamos dignificar o evangelho que nos chamou quando éramos indignos. Então Deus nos chama numa condição de indignidade do pecado, não apenas nos limpa, purifica, justifica, perdoa, mas também nos capacita por meio da ação do seu Espírito, por meio de todo o processo santificador da ação do Espírito e da palavra, por meio de orientação, por meio da sua graça, para que agora a gente viva não de acordo com a velha natureza, mas com a nova, não de acordo com os padrões do mundo, mas com os padrões de Deus. E ao usarmos os recursos de Deus e andarmos em integridade, nós não estamos tentando ser dignos, nós estamos dignificando o Deus e o Evangelho que nos deu dignidade em Cristo Jesus. Então que isso também seja entendido, porque há sempre aquele grupinho que quando você começa a falar de postura, de comportamento, de bom testemunho, que é a mensagem recorrente na Bíblia, você tem que dizer, já estão mudando tudo. Não, estamos trazendo o ensino e a orientação da palavra de Deus. Embora tenha começado, citando o Antigo Testamento, nós vamos ver que o ensino neotestamentário não diverge disso. Então, dito isso, em primeiro lugar, eu quero começar construindo um conceito que aponta mais na direção do propósito, que diz respeito ao anseio de Deus quanto ao homem. Deus esperava integridade de Adão,
né? Quando lemos lá no livro de Gênesis, Deus o coloca no jardim do Éden, diz do que ele pode comer, diz do que ele não pode comer. Esperava obediência. E depois o questionamento da parte de Deus é: por que você não se comportou como deveria? Por que você fez o que eu proibi você de fazer? Então, desde o início, nós percebemos que o que Deus esperava de Adão, ele segue esperando de nós. Aliás, quando eu falo a respeito de integridade, sempre algo que mexe comigo no sentido de estímulo, né, de uma boa provocação, é pensar, é gostoso quando alguém fala bem da gente e, obviamente, porque demos motivo, nos comportamos, isso é reconhecido. Mas você já parou para pensar que Deus também elogia pessoas, que Deus também reconhece comportamentos, e um elogio que Deus fez de boca cheia, vamos dizer assim, diz respeito a Jó. Jó capítulo 2, verso 3. A Bíblia diz: e o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Quando Deus olha para Jó e diz: é um homem íntegro, é reto, ele conserva a integridade, apesar daquilo que você, né, tentou fazer com ele, nós precisamos olhar para isso e dizer o quanto Deus se agrada de encontrar em nós integridade a ponto de jogar isso na cara do próprio Satanás, dizendo: olha, eu vejo nele integridade, né? Porque a ideia não é apenas construir a doutrina da integridade, mas enquanto fazemos isso, destacar o valor que ela tem. Então vamos começar pelo valor aos olhos de Deus, né? O Deus que espera isso de nós desde o começo e que, quando se posiciona elogiando como elogiou, sustenta que de fato não apenas tem essa expectativa, mas que ele se agrada profundamente daqueles que preenchem e satisfazem a sua expectativa. Outra pessoa que merece ser destacada aqui é José, o homem que Deus escolhe, né, para ser o pai adotivo de Jesus. Embora, né, Jesus não tivesse o DNA de José, vamos dizer assim, ele precisava de uma figura paterna, ele precisava, né, de alguém ali. Agora, muitas vezes eu fiquei me perguntando, né, se eu tivesse que me colocar no lugar de Deus, escolher alguém para preencher esse papel de ser a figura paterna, o exemplo, a referência de comportamento para o seu filho que seria criado. Certamente, nem eu, nenhum de nós, né, hipoteticamente, trocando de lugar, escolheríamos qualquer pessoa. A partir desse pensamento, eu comecei a imaginar o que é que Deus viu em José. O que leva José a ser escolhido? Sabe o que é interessante? A lista de virtudes que a Bíblia apresenta de José não é tão grande. Na verdade, ela fala até pouco. Mas olha que interessante. Mateus capítulo 1, verso 19 diz assim: José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, outras traduções dizem não querendo difamá-la, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Evidentemente, quando José toma conhecimento de que Maria está grávida, a primeira coisa que passou na cabeça dele não foi que era obra do Espírito Santo. Ele simplesmente deve ter se sentido traído. Se abrisse a boca, de acordo com a lei, né, expusesse Maria, não só ela seria exposta a grande vergonha, mas até mesmo a uma execução. Mas a Bíblia diz porque ele era justo, ele decide sofrer calado, ele decide não expor, ele decide poupá-la, né, de qualquer forma de difamação, e a Bíblia relaciona isso com o fato de ser um homem justo. Nós podemos perceber muito do caráter de alguém pela maneira como essa pessoa se comporta, né? E quando eu olho para José, eu fico impressionado, né? Um homem justo e que não quis difamar alguém, mesmo até que ele tivesse a devida explicação da parte de Deus, acreditando que havia sido traído, ferido e apunhalado. Então, a palavra de Deus nos faz perceber, né, ainda falando do nosso primeiro tópico, do anseio de Deus quanto ao homem, que o Senhor tem prazer, deleite na integridade. Aliás, olha o que Provérbios capítulo 11, verso 20 diz: o Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. Quando eu e você compreendemos, agimos à altura, né, nós proporcionamos ao coração de Deus prazer, deleite. Aliás, algo que nós precisamos entender
é que há na Bíblia uma doutrina a respeito de agradar a Deus, e esse será um dos temas que ainda abordaremos nas próximas aulas. Segundo lugar, quero falar agora da integridade como uma decisão a ser tomada. Nós precisamos entender que isso não é apenas algo espontâneo, natural, ela precisa ser intencional, ela precisa ser uma escolha. Então nós olhamos para o conselho de Josué, né, um grande líder em Israel, para uma geração inteira. Josué capítulo 24, versos 14 e 15. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Josué fala de uma escolha. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Agora preste atenção. Havia um histórico da época, né, do pai de Abraão, que eles eram idólatras. E quando ele faz menção daqueles que serviram do outro lado do Eufrates, está falando disso. Ele diz, no Egito também se serviu outros deuses. E diz, agora entrando em Canaã, tem também os deuses dos amorreus. Ele está falando de pelo menos 3 opções erradas. Ele diz, vocês têm que escolher a certa. Mas ele diz, temam o Senhor e o sirvam com integridade e fidelidade. Porque muitos desses que estavam fazendo essa mescla declaravam também servir a Deus, mas tinham um pezinho do outro lado. Você pode olhar para a própria Raquel, uma das esposas de Jacó. Quando sai da casa de seus pais, ela rouba os ídolos do lar, né? Poxa, uma pessoa que está caminhando, um homem que está trazendo uma revelação de Deus, um chamado, uma promessa, uma aliança, e faz questão de levar, né, esses ídolos juntos, essa mescla sempre esteve presente, porque havia muitas pessoas que não serviam a Deus de forma inteira, com o coração completo, né? Aliás, eu acho que exatamente é essa a mensagem de Elias, quando ele diz para o povo, até quando vocês vão cochear, mancar entre 2 pensamentos, ele diz um pé lá, um pé cá, um pé lá, um pé cá, né? Se o Senhor é Deus, servir ele. Se Baal é Deus, servir ele. Ele diz um ou outro. Então nós precisamos entender esse elemento da escolha. Muitas vezes as pessoas estão querendo trazer Deus para a sua vida, mas não de forma inteira e completa. Nós precisamos abraçar tudo que ele é, tudo que ele diz, viver de forma completa, com o coração integralmente devoto a ele. Também podemos destacar aqui o conselho de Davi a Salomão. Em 1 Crônicas, no capítulo 28, no verso 9. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Traduzindo, tem nada aí que você tem de esconder, que Deus não vai conseguir perceber. Ele termina dizendo, se você o buscar, ele se deixará achar por você. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Então, a orientação não era apenas servir a Deus, sirva-o de coração íntegro, coração inteiro, coloca tudo nessa busca a Deus. Então, as escolhas, né, elas começam naquele sentido de que nós temos que olhar, peraí, é Deus? É. E é Ele para valer, é Ele de forma integral. Mas quando vamos falar também de comportamentos que vão refletir se escolhemos ou não Deus, né? Não só se fizemos a escolha no passado, mas se vamos sustentar a escolha, há alguns elementos que também precisam ser observados, e eu queria falar da integridade de alguns homens que são exemplos bíblicos. Em 1 Coríntios 10, 11, a Bíblia falando dessas histórias do Antigo Testamento, ela fala que foram escritos para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Nada disso está lá simplesmente por estar. Não é mera cronologia da vida de alguém, história de um povo, são lições, exemplos, advertências. Então quero falar a respeito da integridade de José lá no Egito, a integridade de Daniel na Babilônia, a integridade de Jó, que eu já mencionei, e o que cada um desses exemplos nos ensina. Então, Gênesis 39, de 7 a 10, diz, assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?
Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela todos os dias. Não foi uma única proposta. Né? Eu já vi gente dizendo, quando José foi tentado, ele resistiu àquela tentação. Não foi aquela, foram aquelas, foram várias. Era algo que se tornou diário, repetitivo. E muitas vezes a gente vê pessoas que olham para José com uma perspectiva completamente emocional. Foi traído por todo mundo, abandonado por todo mundo, está lá sofrendo, sendo tratado como escravo. Não importa se como escravo tem um lugar de importância. Essa era a hora de lavar a alma. Isso não é o coração de quem teme a Deus. A Bíblia diz que Deus era com José. Ainda que as circunstâncias não estivessem favoráveis, ele confiava que havia um motivo pelo qual Deus o deixou passar aquilo e que o Deus que estava no controle também tinha o poder de tirá-lo daquela situação. Eu acho curioso porque muitas vezes como pastor em 30 anos de ministério, ouvi confissões de pessoas que pecaram nesse terreno da imoralidade. Muitos deles às vezes confessando adultério. Não fiquei sabendo que meu cônjuge adulterou contra mim, fiquei com raiva, fui lá e adulterei também. Aí eu olho para as pessoas e digo, olha, eu entendo que você estava com raiva do seu cônjuge pelo que aconteceu. Aí eu pergunto para as pessoas, onde é que Deus entra nessa história? Pessoas, não, como assim Deus? Eu fiz isso para ferir meu cônjuge. Falei, ok, mas você não tinha uma aliança só com o seu cônjuge. Você tinha uma aliança com Deus, que envolve uma aliança de santidade e integridade. O que é que Deus tem a ver com aquilo que fizeram contra você para você feri-lo de forma deliberada? A maioria das pessoas assusta e fala assim, não pensei nisso. Falei, evidente que não pensou, senão não tinha feito. E nós precisamos entender que José não fala apenas de pecar contra Potifar. Ele não fala apenas de pecar contra aquela mulher. Ele não fala apenas de pecar contra o sagrado matrimônio e instituição de Deus. E diz, eu não vou pecar contra Deus. Eu devo integridade a Deus. E isso precisa ser parte de tudo aquilo que eu e você, de forma prática, vamos construir também. Em Daniel, no capítulo 1, no verso 8, nós lemos a respeito do profeta que vai junto com os cativos de Judá para esse exílio de Babilônia. E a Bíblia diz assim, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Quando a Bíblia fala de não contaminar com as finas iguarias, você precisa lembrar que Daniel, enquanto judeu, tinha várias restrições estabelecidas por Deus através da lei de Moisés do que poderia comer e do que não. Então, alguns tipos de animais, por exemplo, eram considerados puros, outros eram considerados impuros. Ele sabia que se comesse os impuros, ele estaria se contaminando na perspectiva cerimonial e espiritual. Agora, interessante, o vinho não era necessariamente proibido. Isso nos faz pensar, e outra, há momentos lá na frente onde Daniel vai falar de um jejum, onde ele pratica o que chamamos de um jejum parcial, e ele se abstém de carne, de vinho e de manjares desejáveis. Para se abster de vinho, lá na frente ele está bebendo vinho, e não é porque se corrompeu. Isso me faz acreditar que quando José chega, ele chega com aquilo que a palavra de Deus nos diz no livro de Números, que era o voto do Nazireu. Então, além das proibições da lei, haviam restrições autoimpostas que ele tinha estabelecido no sentido de glorificar a Deus. Agora, eu e você precisamos entender o seguinte, os cozinheiros, o capitão da guarda que está envolvido, todo mundo ali fica preocupado, não, o rei não pode ser desagradado, vocês não podem estar diante dele sem estar fortes, isso pode ser problema. Agora, Daniel acreditava que ele não seria prejudicado com isso, pelo contrário, que Deus o honraria. Ele diz, testa a gente por 10 dias, e se você vê diferença e vê a bênção de Deus sobre nós, a gente leva isso adiante, e o que as pessoas precisam entender é que nunca existe perda quando escolhemos o caminho da integridade. Mas José foi para a prisão injustamente, mas depois Deus o exaltou. Eu e você precisamos entender que a Bíblia diz que tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Integridade é uma escolha de honrar a Deus, que também é íntegro e jamais será injusto com aqueles que decidem ser íntegros para com ele. Concluindo a respeito de Daniel, a Bíblia diz que ele resolveu não se contaminar. Então, de novo, eu quero destacar a questão da decisão. Fruto de uma compreensão, mas uma decisão a ser tomada. Agora vamos falar a respeito da integridade de Jó. E aqui eu quero destacar que ela independe das circunstâncias. Eles passam literalmente por maus bocados, além da nossa capacidade de compreensão da dor que deve ter sido tudo o que enfrentaram, começando pela perda dos filhos. Mas em Jó 2, nos versículos 9 e 10, a Bíblia diz, então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra.
Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? E o texto termina dizendo: em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. O questionamento dela: se ainda vai conservar sua integridade diante de Deus? Ela, na dor de tudo, está olhando, Deus não merece. Jó está dizendo para sua esposa: você está doida? Deus sabe o que faz. Se ele nos deu bem, a gente estava felizes, ainda que ele nos deu mal, e a Bíblia nos deixa claro que não foi Deus que fez isso, mas há uma confiança em Deus, que inclusive depois será externada, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar, essa situação não vai ficar assim. Mas interessante é a perseverança dele em conservar a sua integridade. Jó capítulo 27, verso 5: longe de mim que eu dê razão até vocês, até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. Integridade não é para ser negociada. Em Jó, no capítulo 31, no verso 1, ele diz assim: fiz aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. Outras traduções mais antigas diz: como os fixaria em uma virgem, né? Então o patriarca está falando de uma aliança com os olhos, mas a aliança é com Deus. Por que eu não vou cobiçar, né, uma moça? Por causa do meu compromisso com Deus, por causa da minha decisão de até morrer nunca abrir mão da minha integridade. É interessante que no Antigo Testamento, né, Jesus deu, já que tocamos nesse assunto da questão dos olhos, no Antigo Testamento Deus deu 2 mandamentos, eles eram distintos, numa lista de 10 eles não aparecem iguais. Um deles é não adulterar, o outro deles é não cobiçar, várias coisas, entre elas a mulher do próximo. Então nós podemos separar o mandamento de não adulterar do mandamento de não cobiçar. No Novo Testamento, Jesus unificou essas 2 ordens. Em Mateus 5, 27 e 28, ele diz: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para a mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Evidentemente que nós temos que fazer uma distinção entre intenção impura aqui e atração, né? Muitas vezes as pessoas podem ter aquele aspecto da atração, de uma resposta que é instintiva, mas a questão é o que nós vamos fazer com ela. Nós vivemos para exercer domínio próprio, para estar no controle, não ser controlados nem pela velha natureza, nem por um impulso hormonal. Mas quando se acalenta no coração a intenção, algo mais, Jesus disse: já cometeu adultério com ela no seu coração. Eu olho para as Escrituras e eu percebo que a integridade é fruto de uma interação com Deus. Não é só uma decisão da nossa parte. Evidentemente, também precisamos da ajuda de Deus. Mas se fosse só a decisão de Deus, nenhum de nós precisava decidir, todo mundo seria íntegro. Agora, como que a gente consegue equilibrar isso? No Salmo 41, no verso 12, a Bíblia diz: quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Se o salmista diz: quem vai habitar no santuário do Senhor é o íntegro, né? E ele está dizendo que Deus sustenta a integridade e o põe na presença, porque preservando a integridade permanece lá. Ele está falando de um Deus que sustenta na minha integridade. Então tem o sustento que o salmista está dizendo, isso vem de Deus. Mas ele está dizendo: a integridade é minha, porque é a minha escolha e a minha conduta. Então eu misturo a minha decisão com o recurso de Deus, com a sua graça, com a sua força. Em terceiro e último lugar, eu quero destacar as consequências da integridade, né? Já falamos no início, isso nos dá acesso à presença de Deus, nos permite andar na presença do Senhor. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no seu santo nome? Já vimos que a resposta é aquele que vive com integridade. Mas é muito importante, né, que a gente perceba outras declarações que estão em linha e harmonia com essa. Então, em Gênesis, no capítulo 6, no verso 9, nós percebemos que Noé chamou a atenção do Senhor pela sua integridade. Noé era homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. Normalmente, onde há integridade, a comunhão com Deus. Normalmente, onde há comunhão com Deus, a integridade, né? E a Bíblia nos mostra que no meio de uma geração corrompida, ele chama a atenção de Deus. Outro texto, quando falamos de integridade, que tem a ver com aquela atitude correta do coração, é quando Deus impede Abimeleque de pecar. Olha que interessante. Gênesis capítulo 20, de 1 a 6, diz assim: Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Sabemos depois na explicação que era uma meia-verdade, que pode ser chamada de meia-mentira,
porque eram irmãos por parte de pai, mas não de mãe, mas tinham se casado. Então, com medo, né, Abraão, com medo de ser morto pelos homens que pudessem ter interesse em Sara, ele diz, ó, é minha irmã, tipo, se acabarem querendo ficar com ela, não me matem, né? E esse comportamento do patriarca, evidentemente, foi repreensível. Mas a Bíblia diz o seguinte: então Abimeleque, já que tinha notícia que era irmã e não esposa, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também disse: ele é o meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus lhe respondeu em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso, por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Então, diante da luz que ele tinha, ele não estava fazendo nada errado. Ele estava agindo de forma sincera nas informações que tinha. O problema é que as informações não eram verdadeiras. E não é porque disseram que eram apenas irmãos, que eles não eram casados e que o envolvimento dele não seria adultério. Deus está dizendo: já que você tem uma sinceridade de coração e quer me agradar, eu estou vindo avisar você. Gente, é impressionante como um posicionamento de um coração correto diante de Deus pode nos poupar não só das decisões erradas que faríamos, mas até mesmo de sermos enganados. Isso me chama muito a atenção e é o que cada um de nós precisa considerar. Mas me permita destacar também algumas bênçãos provenientes da integridade. Quem subirá ao monte do Senhor? Agora eu vou ler o Salmo 24, começando lendo o Salmo 15, embora são declarações similares. Salmo 24, de 3 a 5. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração. Mãos fala do que fazemos, coração fala do que somos. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à facilidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Além dessa declaração extraordinária, segundo Crônicas 16, 9, diz: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Outras versões dizem: para aqueles cujo coração é íntegro para com ele. Né? Nós percebemos que a integridade, né, ela também é parte do que nós podemos chamar na revelação de Deus de uma reciprocidade, que é uma ação divina que eu e você não podemos ignorar. No Salmo 18, nós lemos a partir do verso 19, a seguinte declaração do salmista: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Agradou-se do quê? Verso 20. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso, aqui estamos falando de causa e consequência, por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Então, na sequência, ele vai dizer: para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Ele está falando dessa reciprocidade, de como Deus se revela a cada um de acordo com o comportamento. Ele está dizendo: por causa da minha integridade, Deus tem revelado a sua, tem trazido bênçãos sobre a minha vida. De novo, eu não quero que isso possa parecer a ideia de que o nosso comportamento gera mérito. Mas quando resolvemos dar honra, dignificar o evangelho que nos deu a dignidade quando não tínhamos, honrar o Senhor usando os recursos dele, andando em integridade, nós não sabotamos o que ele tem para nós e podemos, com isso, experimentar a plenitude do seu plano e do seu propósito. Que nenhum de nós caia em nenhum dos extremos que a Bíblia nos adverte. De um lado, nós temos aqueles que se desencaminham para o lado da justiça própria, achando que são merecedores por bom comportamento. Uma grande situação bíblica. Por outro lado, nós temos a mentira da graça exagerada. Não tem que preocupar com a sua conduta. Como não? Todo o ensino neotestamentário foca a aplicação prática de santidade no comportamento. O que nós precisamos entender é que a preocupação com o comportamento não gera mérito, mas ela reconhece
honra a Deus e faz com que a gente se alinhe com Ele, sujeitando-se à nova natureza. Então eu termino perguntando: o que você fará com tudo isso que ouviu? Né? O valor da integridade tem que ser percebido para que então ela possa ser abraçada e preservada, nunca negociada.